Muito bem, gente. Nós começamos domingo passado, então, falando sobre ao redor da mesa, o significado e o mistério que existe ao redor de uma mesa. Que coisa maravilhosa, como que Deus criou isso, né, com um propósito maravilhoso. Eu vou mostrar que foi Deus mesmo que criou isso, que estabeleceu isso. Nós vimos, baseado no Salmo, a palavra de Deus nos diz que quão feliz é o homem, e vai dizer que isso é felicidade, isso é prosperidade, isso é bênção de Deus. No slide seguinte, acho que já temos esse Salmo 128, tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, e os teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. E eu acho interessante que diz lá, feliz é o homem que teme ao Senhor, que tem essa bênção. E falamos no domingo passado que essa é uma das maiores bênçãos e sinal de prosperidade que a gente pode ter. E aí a gente começou a ver na palavra de Deus alguns textos sagrados, tanto na nossa casa, o lugar da mesa, esse momento tão especial, e também na igreja, estar sentado ao redor da mesa. Qual o propósito disso? Por que essa ideia de estar assentado ao redor da mesa é tão importante na Bíblia? A ponta da Bíblia diz assim, olha, feliz é o homem, isso é bênção, isso é prosperidade. Meus irmãos, olha que coisa interessante. Vamos imaginar uma família antes, no passado, quando você não tinha uma sala de TV, como a gente tem hoje. Você tinha o quê? Os quartos, você tinha um lugar de fazer a comida, mas você tinha um lugar onde toda a família se reunia. Se a gente for pensar bem, se assentar na mesa é um momento único, é algo maravilhoso, é algo assim, eu creio até sagrado, você se assentar na mesa com a sua família. E ali é um momento de compartilhar a vida, de dividir, né, e unir a família. É um momento muito especial. E a gente viu e comentou bastante no domingo passado sobre isso, o significado disso. Eu quero trazer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais sobre esse significado. E como que isso vem se perdendo com o tempo. Muitas vezes na correria do dia a dia, nós temos horários diferentes, a nossa vida é corrida, a gente vai perdendo esse momento. É um momento que vimos no domingo passado, que traz cura, traz perdão, traz restauração. É um momento que você se une ali com a sua família para compartilhar, para dividir. E muitas vezes na correria, infelizmente, a gente vai deixando isso de lado. Às vezes a gente está lá sentado com o celular na mão, às vezes conversando com outras pessoas, desconectado. Todo mundo faz isso, eu faço também. Mas que momento oportuno que a gente tem. E a gente viu como que é um lugar maravilhoso, que Deus pode fazer algo extraordinário naquele lugar. Muitas vezes a comunhão, a unidade na família depende daquele momento. Porque sentado ali na sala assistindo uma série, a gente está concentrado na TV, né, em outros locais, mas ali não. O quarto é o momento de intimidade do casal, mas na mesa é o momento que a gente desnuda a alma, é o momento que a gente se conecta de uma forma diferente, é um momento único. E há estudos interessantes que filhos que cresceram ao redor da mesa têm uma predisposição menor para se envolver com coisas erradas, porque ali o seu caráter é forjado, os pais discipulam sentado ali na mesa, é um momento que a gente conhece melhor um ao outro, e que coisa maravilhosa é isso, que a gente vem perdendo. A gente tem uma ideia, existe até estatística que diz que cada vez mais se compra mesas de jantar. Há lugares que já nem tem mais. Você tem aquela mesinha americana, que a pessoa ali senta, né, para comer, um de um lado, o outro sentado na sala, o outro lá no quarto assistindo uma série, e a gente perde essa coisa extraordinária. Tem um livro chamado A Experiência da Mesa, que se tornou um best-seller no mundo cristão, da editora Mundo Cristão, e a escritora veio para o Brasil dar uma palestra sobre isso, e ela passou a estudar muito sobre essa questão, desse mistério que existe ao redor da mesa. E ela conta que o marido dela, que era pastor, estava trabalhando, discipulando um ex-detento, e ele chegou na casa dela, ia ficar um tempo lá, ele havia ficado preso muitos anos, lá na prisão ele havia cometido, né, crimes horríveis, cumpriu sua pena, ele vinha sendo trabalhado, havia se convertido, o marido dela estava trabalhando com aquela vida. E quando ela foi receber essa pessoa em casa, ela pensou, bom, o que eu vou fazer? Eu vou preparar uma mesa para ele. E preparou aquela mesa. E aquele homem, ela descrevendo, é muito emocionante, né? Alto, forte, que a gente fica imaginando quanta coisa passou já naquela vida, saindo de uma cadeia, conhecendo agora a Deus e tudo mais.
Quando chegou na hora de sentar na mesa, ela, olhando para aquele homem alto, forte, ele começou a tremer o queixo. Ele não sabia nem como se comportar. E ele disse que ele nunca na vida dele tinha sentado numa mesa daquele jeito, com a família reunida, para conversar. Ele não tinha tido essa experiência na sua infância. Aí foram ver a vida dele, ele não cresceu sem os pais, distante, sempre correndo, e ele não teve aquela experiência. Ele disse que foi a primeira vez na vida dele que se assentou numa mesa com uma família para compartilhar uma ceia, para conversar. E ali, aquele momento extraordinário, um momento de transformação, um momento de cura. E a gente viu que Jesus, gente, usava esse momento na história para salvar vidas, para transformar vidas. Os momentos mais preciosos na vida de Jesus não foram dentro de uma sinagoga pregando. Era onde? Sentado na mesa. Jesus foi até criticado por isso. Muitas vezes. Por quê? Porque ele se assentava com publicanos e pecadores, com pessoas que não tinham nenhuma experiência religiosa. E aquilo era tão sagrado, que os religiosos falaram, não é possível. O seu mestre, o mestre de vocês, eles diziam, está sentado numa mesa com publicanos e pecadores. Aí é que Jesus vai trazer aquela lição extraordinária. Sentado numa mesa, ele vai falar do poder que aquele lugar, aquele espaço tinha. E qual era o propósito dele? Ele vai dizer, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ou seja, a mesa para Jesus era um lugar de cura da alma, de transformação, de vida. E ele se assentava com as pessoas mais complicadas do mundo, pessoas que não tinham vida com Deus, pessoas que viviam distantes de Deus. Jesus trazia eles para onde? Para a mesa. Porque há uma experiência na mesa. Há uma experiência de olhar no olho, de compartilhar, de se alimentar, não só fisicamente, né, do alimento, mas alimentar-se emocionalmente. É um momento maravilhoso. As melhores lembranças da nossa vida, se você for retroceder, muito provavelmente foram momentos sentados numa mesa, ao redor de uma mesa. Quem sabe até uma mesa de cozinha, que eu coloquei até no meu slide, uma mesa de cozinha no final. Aquela mesa que tinha no meio da cozinha, que é a mesa que você senta, onde os pais ou os avós servem, aquela coisa gostosa, a gente passa horas e não vê o tempo passar. É aquela comunhão profunda, e que Jesus usava essa figura de se assentar na mesa para compartilhar vida. Então lá Jesus trazia cura, trazia perdão. Foi numa mesa que Jesus se assentou numa mesa, e a Bíblia nos fala que uma mulher veio chorando por trás dele, nessa mesa. Começou a lavar seus pés com suas lágrimas, enxugar com seus cabelos. Foi criticada pelos religiosos. E o que Jesus disse? Que a quem muito é perdoado, muito ama. E Jesus vai trazer uma lição extraordinária sobre perdão, sentada numa mesa. As maiores parábolas, as melhores histórias, os ensinamentos mais preciosos de Jesus, você vai ver sempre sentado numa mesa. Às vezes na casa de publicanos e pecadores, criticado por isso, sendo tocado por uma mulher que lavava seus pés. Mas era ali na mesa que Jesus estava transformando e salvando vidas. Que coisa extraordinária. Quanta lição a gente tem. E a palavra de Deus nos fala que a mesa hoje que nós nos assentamos como igreja, foi no domingo passado que a gente teve a Santa Ceia. É um momento em que nós temos oportunidade de renovar nossa alma, de nos perdoar mutuamente. Você sabe que lá na nossa casa é sempre assim, quando um está emburrado, a primeira coisa que acontece, o que é? Não vai sentar na mesa com a gente. Não é sempre assim? Ah, não está bem hoje, não está com fome. Não, está emburrado, teve alguma coisa, algum atrito que não foi resolvido e não quer sentar na mesa. Porque ao sentar na mesa, você vai ter que se expor para perdoar-se, para se perdoar, ou para pedir perdão, para curar aquele momento de comunhão tremenda. É comunhão. Mesa é comunhão. Se você está com um problema de falta de comunhão, você não vai querer sentar na mesa. E fica aquela cadeira vazia. E a pessoa, não estou bem, não estou com fome, coisa nenhuma. Às vezes o problema é mais profundo, a gente sabe que isso acontece. E o que acontece numa igreja? Nós temos a experiência da mesa na igreja. A mesa do Senhor. Se a gente fosse criar a figura da Santa Ceia, deveria ser uma mesa bem comprida, onde todos nós nos assentamos face a face, um com o outro, e precisamos nos reconciliar, nos perdoar, precisamos entender que nós estamos aqui por um propósito maior.
Entende? Que os nossos gostos, os nossos conflitos, as nossas questões precisam ser deixadas de lado. A gente precisa crescer, amadurecer, não ficar emburradinho no quarto e olhar um no olho do outro e se perdoar. Porque a Bíblia diz que quando a gente se aproxima de Deus, se a gente tiver alguma coisa contra o irmão, o que a gente tem que fazer? Deixa de lado, vai lá, acerta a sua vida, depois você volta. Meus irmãos, todo mês, ou deveria ser todo domingo. No passado, a ceia era todo domingo. Todo domingo nós deveríamos sentar na mesa, olhar um no olho do outro, e falar assim: meu irmão, eu estou aqui, te perdoo, tenho coisas ruins no meu coração com você, eu preciso de estar em comunhão com você, porque eu quero estar em comunhão com o Senhor. E é impossível, se você não estiver em comunhão com o irmão, você não está em comunhão com o Senhor. Se você não ama quem você vê, como você vai amar quem você não vê? Olha o desafio que é ser membro de uma igreja. É muito difícil ser membro de uma igreja. Ser membro de uma igreja não é para meninos e meninas. Ser membro de uma igreja é para pessoas maduras que aprenderam a perdoar. Porque não fica. O que acaba acontecendo com a gente com o tempo é o seguinte: a gente vai criando tantas rugas, chega uma hora que a gente não consegue mais conviver, a gente troca de igreja. Aí vai um tempo, aí ruga, troca de igreja, troca de igreja. E a gente nunca consegue parar e crescer, amadurecer, e perdoar, e crescer junto com o irmão, e saber que amanhã é a gente que vai machucar o irmão vai machucar a gente, e não tem como, é uma família estendida isso aqui. Então a mesa é muito importante, o tema da mesa é importante. Mesa é comunhão. Não dá para sentar na mesa sem estar em comunhão. E todo mundo tem. Se você convive com irmãos, você vai ter rugas, você vai ter problemas. E aí é o desafio que a gente tem aqui, de trabalhar os nossos corações e entender que a mesa é um lugar de perdão, de comunhão, de restauração, de transformação, de cura. É um lugar que Deus se revela. Vocês se lembram da história dos discípulos no caminho de Emaús? Um caminho inteiro. Jesus pôs a Bíblia toda para eles. Foi uma viagem longa, de horas e horas com Jesus. Eles ouviam e não percebiam que era Jesus, ouviam e não percebiam que é Jesus. A Bíblia fala que quando eles chegam perto de Emaús, os discípulos chamam, Jesus faz menção como que iria passar, e eles falam: não, vamos entrar com a gente, vamos cear. E a Bíblia diz que quando eles entram na casa, se assentam na mesa, Jesus parte o pão, o que ele faz? Ele se revela. Naquela hora, abre os olhos, eles percebem que é o Senhor. Mesa é um lugar de revelação. Deus se revela para nós. Há algo misterioso. Que na hora da gente cear, Deus usa a mesa para curar a nossa alma, para revelar a sua graça, o seu poder, sua majestade, trazer perdão, reconciliação. A mesa é importantíssimo, não dá para viver sem isso. Assim como não dá para uma casa a gente viver sem se assentar na mesa com a família, e está constantemente, posso até dizer que é um lugar terapêutico, não é o sofá, não é a cama, é a mesa, gente. Há casais que têm problema na mesa, que precisa sentar para compartilhar, para conversar, para se perdoar. Não é no sofá vendo televisão, não é na cama, na hora de dormir, nem na hora de trocar carinhos. Falta isso, diálogo, olhar no olho, perdoar. E eu digo que a igreja também. A igreja precisa ter momento de... No passado era todo domingo tinha Santa Ceia. Todo domingo você tinha que sentar na mesa e perdoar, e curar a alma, e ser restaurado pelo Senhor. Agora eu pergunto assim: quem começou essa história de mesa? Sabe qual é a primeira descrição que a gente tem de mesa na Bíblia? Interessante, a mesa é parecida com a nossa mesa mesmo? Eu acho assim extraordinário o que acontece lá em Êxodo capítulo 25. Pula para frente aí, não sei se dá para manter o slide aberto aí para a gente. Se der para manter, eu acho que eu coloquei uma imagem. Êxodo 25 vai ter a descrição de uma mesa. Interessante que no Oriente, tanto lá no Extremo Oriente, no Oriente Médio, não tinha mesa com pés altos, eram todas baixas. Se você vê lá aqueles filmes de Japão, China, tudo mesa baixinha. Os árabes, os judeus, as mesas são baixinhas, eles se sentam no chão praticamente. Mas você vai ter uma descrição de uma mesa lá em Êxodo capítulo 25, verso 23. Deus manda fazer uma mesa. E tem lá no lugar santo, de frente para o véu, atrás do véu, o Santo dos Santos. Naquele lugar tinha alguns elementos ali, poucos elementos. Dentre eles, você tinha a mesa do tabernáculo, ou a mesa da propiciação. E olha que interessante, em Êxodo 25, verso 23 e diante, diz assim: também farás a mesa de madeira de acácia, terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás, e lhe farás uma
bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e os cobrirás com ouro. Por meio deles se levará à mesa. Também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso, as suas galhetas e as suas taças, em que se hão de oferecer libações de ouro puro os farás. Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Eu não sei se tem a imagem que eu dei para eles lá, mas deixa eu contar para vocês. Gente, é uma mesa igualzinha a nossa. Primeira vez que você tem a descrição de uma mesa, era mais ou menos assim essa mesa. É a altura exata de uma mesa hoje. Tamanho retangular, 1 côvado por 2 côvados e 1 côvado e meio de altura. Dava por volta de 1 côvado e meio, dava uns 70 centímetros, uma coisa assim. Era o tamanho de uma mesa, exatamente uma mesa. E nessa mesa eram colocados alguns utensílios e 12 pães. Toda semana, durante séculos e milênios, eram feitos 12 pães, eram colocados em cima dessa mesa, ficava num lugar dentro do templo, simbolizando, sabe o quê? Sabe qual o símbolo dessa mesa? Comunhão. Era a comunhão de Deus com o seu povo. Os 12 pães representavam as 12 tribos, o povo de Deus. Revestida de ouro, de uma madeira muito especial. Essa madeira de acácia é uma madeira muito difícil de trabalhar, muito dura. Duraria quase uma eternidade essa mesa, revestida de ouro puro. E ali 12 pães eram colocados toda semana pelos sacerdotes. Semana seguinte renovava mais 12 pães, 12 pães. Meus irmãos, esses pães são famosos. Vai ter uma passagem que o rei Davi, com seu bando, vão entrar no templo, vão comer esses pães. Isso vai dar uma confusão danada. Você vai entender lá na frente o significado disso. Era a comunhão perpétua. E o texto ainda diz que é como sobre a mesa vai ser colocado o quê? Porá sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Lá em Levítico ele vai falar dessa mesa como uma aliança eterna entre eu e o meu povo. Essa é a ideia. Era comunhão. Então havia no templo uma mesa com os pães. O que lembra, gente? Lembra a mesa lá da nossa casa. E lembra a mesa da Santa Ceia. E quem que é esse pão, gente? Mais para frente. Quem que é o pão da vida? Quem que é o pão que representa? É o próprio Senhor. Aqui ainda as 12 representavam o povo de Deus. Aquele momento de comunhão. E a figura do pão, gente. Jesus é o pão. Isso vai se tornando cada vez mais claro para a gente. Ao longo das Sagradas Escrituras, a figura da comunhão. Mesa, desde o início. A primeira mesa que a gente tem escrito na Bíblia, ela representa comunhão. Comunhão do povo de Deus com a gente. Aí quando você vai lá em Apocalipse 3:20. Vamos abrir lá em Apocalipse, lá o último livro da Bíblia. Abre lá Apocalipse 3:20. Você vai ver quem que vai cear conosco. Acho muito interessante. Apocalipse 3:20 diz assim a palavra de Deus. Está aqui sobre as igrejas, né, a última igreja de Laodiceia, e você tem essa palavra tão conhecida no meio evangélico, que diz assim, Jesus dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Cearei com ele e ele comigo. Olha a ideia, o Senhor Jesus, batendo na porta, querendo entrar na casa para cear. O que é isso? O que representa essa ideia de você entrar numa casa, se assentar na mesa e cear? Quem ceia se assenta na mesa. Comunhão, gente. Comunhão. A proposta de Deus e o propósito daquela mesa que tem lá na sua casa, daquela mesa que a gente monta aqui, que poderia ser todo domingo, no passado a igreja primitiva tinha todo domingo. Cultuava a Deus e todo mundo se assentava na mesa. Porque é ali que Deus trabalha. É ali que Deus cura.
Quem sabe na sua casa não falta mais experiência da mesa. Quem sabe não falta muitas vezes coisas que precisam ser tratadas, não só na família, pai, mãe e filhos, na família estendida. Trazer para todos se assentarem na mesa, para dividir, para curar, para restaurar. Quem sabe não falta na nossa igreja a compreensão do significado de se assentar na mesa. Tivemos domingo passado a Santa Ceia, mas tudo bem, nós vamos ter daqui um mês só. Mas a ideia é que quando você vem cultuar a Deus, existe um aspecto horizontal. Deus se preocupa com isso? Deus nem aceita. Meu irmão, se a gente tiver problema com a esposa, Deus não escuta a nossa oração. A Bíblia diz que se a gente não tratar bem a nossa esposa, vos impedirão as vossas orações. Deus não escuta a nossa oração. Se a gente for levar uma oferta, se não estiver bem entre nós, Deus não aceita a nossa oferta. Se a gente vai orar, se a gente vai louvar, se a gente vai cantar, se a gente vai fazer qualquer coisa para Deus, existe primeiro uma varredura. Deus passa o pente fino. Detectou. Pi, 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 pi. Meu irmão, a sua oração não sobe, sua oferta não sobe, nada sobe. Para. A Bíblia diz, larga tudo. Larga tudo. Deus não está aceitando. Volta, trata do problema, depois você vem servir a Deus. Meu irmão, isso está na Bíblia. Não sei o que estou inventando isso. Não tem como. Não tem como. Então, Deus obriga a gente a sair da zona de conforto e falar assim, meu irmão, e eu vou falar para você, parece que às vezes Deus coloca as pessoas mais difíceis do mundo para a gente servir junto na igreja. É verdade. Porque eu falo assim, pelo amor de Deus, eu estou aqui há 20 anos, mas passou cada coisa aqui que eu falo assim, não pode ser, não existe. Aí a gente descobre que é doença, é hospital, que as pessoas doentes vêm, problemas emocionais, conflitos espirituais, pessoas difíceis, que o Espírito Santo vai trabalhar. Aí se for joio, não é comigo, meu irmão, a Bíblia diz que joio a gente não tira, um dia o Senhor tirar, porque a gente não sabe, a gente pode se enganar. Aquilo que a gente pensa que é joio, pode ser que seja Deus trabalhando naquele coração, e aquele a gente pensa que, nossa, esse é crente demais, né? Chega lá, Deus vai separar. Então, meu irmão, Deus colocou, nós vamos ter que caminhar junto, para crescer. E quanto mais difícil, mais exige crescimento espiritual de cada um de nós. E por fim, eu quero terminar com você, lá em João 21, para a gente terminar agora a nossa mensagem, uma das experiências mais lindas que a gente tem de momento de ceia. Essa aqui, para mim, João capítulo 21, abre lá, você vai ter aqui no João capítulo 21, cadê? Esse momento maravilhoso, em que Jesus vai trabalhar na vida de Pedro e restaurar Pedro. Você se lembra que Pedro negou Jesus? Pedro se afastou da igreja. Pedro estava andando longe do Senhor. A Bíblia diz que ele voltou até a pescar. Ele tinha abandonado completamente o ministério, o chamado, o propósito que Deus tinha para a vida dele. Aí vai acontecer uma experiência maravilhosa. No início do capítulo 21, Jesus, ele vai se manifestar aos discípulos, lá junto ao mar de Tiberíades. A palavra de Deus nos diz que, no verso número 4, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Os discípulos não reconheceram que era ele. Ele perguntou, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam, não. Então ele disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. Eles não haviam pegado nada a madrugada inteira. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, lançou-se ao mar, mas os outros vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem na terra, viram ali brasas, em cima peixes, e havia também pão. Disse Jesus, trazei alguns dos peixes que acabasse de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou-os a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado entre os mortos. Então, olha a cena. Jesus chama os discípulos, no meio está Pedro. O negócio dele é com Pedro. Mas ele traz Pedro para quê?
Armação isso aí, olha o golpe. Vamos comer um peixinho ali, a brasa está colocada, Pedro vai de boa, pega os peixes, senta todo mundo, faz um churrasquinho. Churrasquinho aqui, ó, churrasquinho de peixe. A brasa está lá, os peixes, todo mundo sentado. Eles estão lá de boa, sentado, comendo com Jesus, ceia, a ideia de cear, comunhão. Olha que coisa linda, gente. Jesus podia pegar, dar um sermão, né, dar uma bronca em Pedro, ali mesmo, falar um monte de coisa. Não. Gente, quando Jesus queria tratar alguma coisa, o que ele fazia? Vamos fazer um churrasco? Olha, Jesus, gente. O primeiro aqui, ó, ele fazia uma brasa, fogo, e falava para os discípulos, cada um traz a sua carne, churrasquinho. Olha lá, ó. Todo mundo vem, cada um com seu peixe. A brasa está pronta, ele preparou, ele acendeu o fogo. Entendeu? E lá, ele tinha um propósito. Ao redor daquela ceia, naquele momento, aqui não tinha mesa de madeira, gente. Óbvio que não. Mas, gente, precisa mais alguma coisa? Olha aqui, a ceia está pronta. Detalhe, isso é sabedoria. Depois de terem comido, percebe? Nós crentes, nós temos um jeito errado de fazer confraternização. Sabe como a gente faz confraternização? A gente chama todo mundo, o pessoal está sem comer a tarde inteira, cansado, vem de longe. Tem gente que emendou do trabalho, cansado, traz as coxinhas, coloca lá as coxinhas quentes, aquele cheiro, todo mundo com fome, com verme na barriga, querendo comer as coxinhas. Aí agora que todo mundo chegou, vamos comer, não, agora o pastor vai pregar. Não é assim a nossa reunião? Aí nós começamos a pregar. Aí depois vai cantar uma música, aí depois vai orar. Aí chama aquele irmão que ora 15 minutos. Gente, aí no fim a gente come. Azul de fome, irritado, não ouvi nada do sermão, não cantei coisa nenhuma. Nós fazemos errado. Olha Jesus, a sabedoria. Ceia, gente, vamos comer. Jesus não falou nada, ele não deu um sermão, não perguntou nada. Gente, Jesus, o Pedro tinha negado a Jesus. Tinha um atrito, tinha um conflito entre eles. Tinha. Jesus tinha sido morto. Pedro falou que, ó, todo mundo, mas eu não. Aí Jesus falou, antes que o galo negará. Negou. Primeiro encontro. Jesus pega, não tinha sido restaurado. Pedro tinha abandonado o ministério, voltado para pescar. O cara abandonou a igreja, está longe. Jesus, vamos fazer um churrasquinho? Preparou a brasa, trouxeram a carninha, comeram. E a Bíblia ainda dá esse destaque que eu acho extraordinário. Depois de terem comido, aí pergunta Jesus a Simão Pedro. Está bem, Pedro? Está bem, Pedro? Comeu? Barriguinha cheia? Relaxado? Agora vamos bater um papo. Aí ele começa a tratar no coração. Percebe? O poder que uma refeição, uma ceia, estar ao redor daquele momento de comunhão. Comunhão, gente. É comunhão isso. Existe algo misterioso ali, que foi representado no templo há milhares de anos, que foi ao longo de toda a Bíblia destacado que isso aqui é a maior bênção que você pode ter, é reunir a sua família ao redor de uma mesa. É Jesus se assentar com a mesa com os discípulos constantemente. E no final, gente, depois dele ter sido morto, ressuscitou, pouquinho antes de partir desse mundo, ele chama os discípulos no último churrasquinho. Senta todo mundo lá. Come, não fala nada, não trata de nenhum problema, come. E aí no final, gente, ele chega para Simão e fala, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Que pergunta, hein, na frente de todo mundo. Porque ele tinha dito que ele amava mais do que todo mundo ali. Não, eu amo. E há quem diga aqui, que é muito discutido o texto, pelo seguinte, há uma interpretação muito possível, que eu acho assim, uma mais provável. A forma que o grego é colocado aqui, ama-me mais do que esses outros, Jesus está apontando para tudo aquilo. É como se ele tivesse num conflito do seu chamado, de propósito de vida. Tudo aquilo que Jesus aponta ao redor dele era o quê? A pescaria, aqueles amigos da pescaria, aquela vida de pescador. Há quem diga que o que Jesus está dizendo ali não é no sentido de comparar o amor, não, é assim, ó, você ama mais a mim ou isso aqui, ou essa vida? É isso que você quer para a sua vida? É uma possibilidade muito grande, eu acho muito interessante a interpretação. Eu já vi análises bem profundas do texto ser nessa linha. E eu estou achando que tem tudo a ver, porque o problema de Pedro agora é um conflito de chamado, de propósito. Para que ele foi chamado? Ele abandonou o ministério dele e estava voltando à pescaria.
Quantos de nós tínhamos um chamado de Deus, tinha um propósito de Deus para a nossa vida, tinham sonhos que Deus tinha colocado em nosso coração, e por alguma razão, no meio do caminho, as dificuldades, os problemas, os relacionamentos, as coisas acontecem, nem tudo é como a gente planejou. E muitas vezes nós desistimos, e abandonamos os nossos chamados, aquilo que Deus tinha para nós, o propósito de Deus para a nossa vida, e voltamos a fazer coisas que a gente nem imaginava. Não há nada de errado ele voltar a pescar. Mas Deus tinha um outro propósito para a vida dele. E eu acho que isso se encaixa muito bem com o que vai acontecer daqui para frente. Amas-me mais do que esses outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E aí a resposta de Jesus, então, apacenta os meus cordeiros. Percebe onde está o problema de Pedro? Eu acredito que essa interpretação faz muito sentido. É que Pedro tinha sido chamado para ser o pastor nas ovelhas, ele tinha um chamado, ele ia servir com esse dom, Deus deu a ele esse dom. Ele se identifica como um presbítero, o presbítero é o episcopo, é o líder. Ele tinha sido chamado para ser um dos discípulos de Jesus, e depois lá na frente ele vai se identificar. Só que ele foge disso, por vergonha, porque ele havia cometido um erro. Ele tinha uma mancha na sua vida. Ele tinha uma marca, ele tinha um pecado. Ele negou o Senhor. Assim como nós negamos também com nossos atos, com nossas ações, com a nossa falta de compromisso com as coisas de Deus, com a falta de compromisso com a igreja, com aquilo que nós assumimos publicamente perante todos, a gente pula fora. Não é fácil. O que Pedro está vivendo aqui é o que muitos de nós vivemos, muitas vezes, sem perceber. Pode ser que fisicamente a gente vai de vez em quando no culto e adora a Deus. Mas a gente sabe que lá no fundo, nós tínhamos mais para dar. Pedro estava lá, sentado com os discípulos, comendo aquele churrasquinho gostoso. Estava bom. Mas ele sabia lá no fundo, que Deus queria mais. E ele estava relutando. E Jesus coloca ele contra a parede. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez. Tornou a perguntar, diz a Bíblia, segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus de novo, pastoreia as minhas ovelhas. E por fim, pela terceira vez, Jesus pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas. E aí já é uma coisa mais profunda aqui. A palavra amor no grego, as duas primeiras vezes que Jesus usa essa palavra, é amor no sentido literal mesmo, que a gente tem a tradução mais, o amor, aquele amor que é sacrificial. Agora, a terceira vez, é como se a gente fosse no português, se fosse traduzir literalmente, dizer assim, você gosta de mim? É isso mesmo que você quer para a tua vida? Sabe, é como se Jesus tivesse descido o nível. Porque, nossa, eu amo a Deus mais do que tudo. Ama mesmo? Ama mesmo? Você está pronto a largar tudo e me seguir? Sabe, às vezes diminuir a expectativa traz a gente para a realidade. Porque quando a gente coloca o negócio lá na estratosfera, não, meu amor é acima de tudo, sou capaz de qualquer coisa. Mas fica lá. Peraí, vamos traz para a realidade. Hoje, você é capaz de realmente abrir mão de algumas coisas, do seu orgulho, passar por cima, sabe? Perdoar e ser perdoado para viver dentro de uma igreja e servir a Deus com o pé no chão. Pé no chão. O balão estava lá em cima, Jesus traz para baixo. Agora, você gosta de mim? É mesmo? Aí ele ficou triste. Porque Jesus colocou algo assim concreto, real. Ele mudou a expressão no original lá. Ele diminuiu o nível. Tá bom, você está dizendo que me ama muito, né? Um amor sacrificial. Mas você gosta mesmo de mim? É isso mesmo que você quer para a sua vida? Você quer voltar a ser pescador ou você vai servir comigo aqui? E cumpriu o chamado. A Bíblia diz que ele se entristeceu, porque pela terceira vez, Jesus confronta ele e agora diz, tu me amas? E ele responde, Senhor, sabe de todas as coisas, você sabe que eu te amo. E Jesus, pela terceira vez, apacenta as minhas ovelhas. E ele é chamado, e a gente diz que esse momento de restauração, Jesus restaurava as pessoas, não era numa reunião formal, era numa ceia, num churrasco. Ali ele quebra o gelo, ali ele perdoa, ele toma a iniciativa de tratar das rugas, das feridas que ele tinha com Pedro, ele cura o coração de Pedro. Depois disso, o que vai acontecer?
Você vai virar a página, você entra onde? Atos dos Apóstolos. Aí muda tudo, gente. Pedro, que havia negado a Jesus lá, agora a Bíblia diz que no meio de uma grande multidão, ele se levanta e aponta para os romanos, para os judeus que haviam matado Jesus, para toda aquela multidão, fala assim, vós mataste Jesus, prega, 3.000 almas se convertem. Pedro podia estar lá pescando, pegando um peixe, comendo peixe, ia morrer arrastando rede. Mas ele foi restaurado. E o que vinha logo em seguida na vida dele, ele nem imaginava. Você não sabe o que Deus pode fazer na sua vida quando Ele restaura a sua vida. Depois de um período longo de distanciamento, quem sabe você, no seu coração, tem pensado coisas, tem feito coisas, tem vivido de uma forma que você sabe que não é bem isso que Deus queria para a sua vida. Mas falta alguma coisa, falta aquela faísca, falta uma oportunidade. Vou falar para você, Jesus chama a gente para sentar na mesa. Jesus quer trabalhar no nosso coração. Jesus gosta disso. De pegar aqueles que falam assim, ó Senhor, eu não devo valer mais nada mesmo. Já tentei, Senhor, mas não deu. É você que Ele quer. Você não se sente digno? Você não se sente capaz? Você está para desistir muitas vezes? A vida está dura, as dificuldades, as circunstâncias, tudo vai cooperando para você pular fora. Jesus te chama essa noite. Fala, senta aqui comigo. Vamos cear. Vamos comer um peixe na brasa. E Ele chega para você e te pergunta, tu me amas? O bastante para fazer aquilo que eu te chamei para fazer? O que você enterrou? Que dom você tem deixado de lado? O que Deus tem te chamado para fazer que você está lutando, relutando, desanimado, distante? Quem sabe você está precisando ouvir uma palavra de Jesus essa noite, falar, cumpre o teu chamado. No caso para Pedro era, apacenta as minhas ovelhas. A Bíblia diz que Pedro vai ser restaurado, vai servir a Deus como nunca, gente. Você vai ter agora o derramamento do Espírito Santo, no capítulo 2, alguns versículos para frente, verso 14, lá em Atos, você tem o discurso de Pedro. Antes era o próprio Pedro tentando servir a Deus com as suas próprias mãos, enfiando os pés pelas mãos, como a gente diz, né? Ele puxa da espada, corta a orelha lá do... Ele fazia cada uma, e falava, nossa, não é possível, Pedro perdeu a cabeça mesmo, né? Ele se achava, e nega o Senhor, e se afasta do Senhor, se afasta da comunhão, está distante. É como se Jesus deixasse ele seguir esse caminho. Jesus sabia que ele ia seguir esse caminho, e deixou até, no final trouxe ele para perto. Agora você vai ser do meu jeito, tá bom? Aí você vai lá depois com calma na sua casa, lê o capítulo 2. O que Deus vai fazer na vida de Pedro no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos? Virou a página aí, você já vai encontrar isso lá na sua casa, você vai ler. Como que Deus vai usar a vida de Pedro dali para frente, gente? É outro Pedro. Tem um momento que as autoridades vão chamar Pedro, os discípulos, e vão falar assim, ó, é o seguinte, está proibido daqui por diante vocês falarem o nome de Jesus. Pedro, que havia negado a Jesus, a Bíblia diz que eles vão dizer assim, ó, dá não. Vocês podem fazer o que quiser com a gente, mas antes obedecer a Deus do que aos homens. Agora ele entendeu o chamado dele. Quem mandou ele servir a Deus foi o Senhor. Nenhum homem, nem nada nesse mundo ia fazer ele mudar de ideia. Nem se ele fosse ameaçado pelas autoridades, as autoridades chamaram e falaram assim, ó, vocês não vão mais falar de Jesus aqui. Ele falou, não, vamos falar sim, vamos falar, porque quem mandou foi Deus. Então, antes obedecer a Deus que os homens, aquela frase famosa, vem aqui, em Atos dos Apóstolos. Um outro Pedro, a partir dessa restauração, um outro Pedro. É um Pedro que escreve uma carta. Você lê essa carta e fala assim, agora o cara cresceu, agora o cara amadureceu. O que falta na tua vida para você mudar como Pedro mudou? Se tornar um homem, uma mulher maduro, entender que o Senhor é o mais importante, não eu, não os meus gostos,
A gente é capaz de abrir mão, de perdoar, de andar a segunda milha, de entender que existe um propósito maior, existe um chamado, existe uma missão a se cumprir. E quem tem esse senso de propósito, nada demove a pessoa. A ponto de Pedro dizer, não, você pode fazer o que quiser com a gente, mas eu vou obedecer a Deus e vou continuar pregando. 3.000 almas vão se converter no primeiro sermão dele. A igreja cresce como nunca cresceu. Leia a carta de Pedro e veja os evangelhos. Você vai falar, não pode ser o mesmo. Não, não é mesmo. Deus fez uma obra na vida de Pedro. E Deus está aqui para fazer uma obra na minha, na sua vida. Eu quero que você feche seus olhos, coloque diante de Deus a sua vida e pergunta para o Senhor, Senhor, eu fui chamado para alguma coisa. Não estou aqui para esquentar banco, trabalhar, pagar conta até morrer. Existe uma missão, um propósito, um sentido maior. Não é possível que a gente vai passar a nossa vida correndo atrás do vento, de coisas que vão ficar aqui. Existe algo maior. Jesus chamou Pedro e redirecionou a vocação dele. Quem sabe você precisa de um redirecionamento. Você foi chamado para servir ao Senhor. Deus tem algo para a sua vida. Entenda que foi numa ceia que Deus transformou a vida de Pedro. Num momento de comunhão, num momento de intimidade profunda. E é esse momento que Deus está te chamando essa noite. Se assente ao redor dessa grande ceia, desse banquete espiritual. E escute o chamado dele. Fale com o Senhor. Confessa, Senhor, eu sou ingrato, eu estou preocupado com tanta coisa, eu esqueço da minha missão. Para que eu fui chamado? Para que eu estou aqui, nessa igreja, te servindo? Coloca a sua vida diante de Deus, faz uma revisão aí. Quem sabe você não precisa ouvir essa palavra hoje. Deus tem algo maior para você. Vamos falar com Deus, enquanto o louvor vem à frente. Ó Deus, nós estamos aqui essa noite, numa ceia espiritual, Senhor. Estamos todos assentados diante do Senhor, num banquete, nos alimentamos espiritualmente, entendemos que não é fácil o convívio horizontal, precisamos de perdão, precisamos de restauração, precisamos muitas vezes relevar muita coisa, precisamos crescer, amadurecer, Senhor. Não dá para ser mais meninos na fé. Não tem espaço para isso mais, Senhor. A gente precisa crescer. E para isso a gente vai aprender a perdoar, a pedir perdão, a tolerar aquele irmão, aquela irmã diferente da gente, a pensar 2, 3 vezes antes de falar. E quando ouvir algo que não caiu bem, nós vamos responder com calma, diante do Senhor. Traga esse ambiente de paz para a nossa vida, Senhor. Lá dentro da nossa casa e dentro da Tua igreja, Senhor. Ajuda-nos a amadurecermos, Senhor, como homens e mulheres. Entender que isso aqui é comunhão, Senhor. Essa comunhão que começa lá no tabernáculo, se desenvolve ao longo da história, termina com Cristo batendo na porta e dizendo que quer entrar para cear, para ter comunhão com a gente. É momento de restauração, de comunhão, de transformação, de crescimento. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que experiência o Senhor está nos dando essa noite. E eu creio que cada um aqui, ó Deus, tem um chamado, tem algo no coração guardado. Quem sabe não é a hora de trabalhar isso. De mudar o íntimo, o ser, de amadurecer, de crescer. Ajuda-nos, ó Pai, para podermos servir ao Senhor juntos aqui neste local. Perdoa-nos, ó Deus. Tem misericórdia de nós. E abençoe a Tua igreja, ó Pai. Os nossos lares, a nossa casa e a casa do Senhor. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.